Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente. Se você não me conhece, eu sou o Jin Takahashi, moro no Japão há mais de 30 anos e leciono idioma japonês há mais de 20 anos. Sou idealizador do Fale Japonês, este canal, onde eu trago para vocês muito conhecimento, muito assunto relevante em relação ao idioma japonês, à cultura, à história deste povo. Se você está aqui, muito provavelmente é porque você gosta deste assunto, então inscreva-se no canal agora mesmo se você ainda não é inscrito e dê o seu like para fortalecer o canal e também não se esqueça de deixar aquele comentário bacana aqui sobre a aula de hoje, tá legal? Hoje eu vou falar sobre uma palavra polêmica, que é esta aqui, karoshi, e eu vou explicar o que ela significa. Basicamente, para você entender, ela significa morte por excesso de trabalho. E acontece? Sim, no Japão acontece. E não é tão raro quanto parece. Tanto é que esta palavra tornou-se, não é, muito utilizada em vários âmbitos no universo digital, na televisão, em vários jornais, por exemplo. Sempre a gente ouve falar de karoshi, alguém que morreu por excesso de trabalho. E essas pessoas às vezes deixam um relato, elas deixam uma carta para dizer o que elas estavam passando, como elas estavam se sentindo, a quantidade de carga horária que elas tinham. E isso aconteceu muito, principalmente depois que alguns mangaka, que são os escritores que escrevem mangá, chegaram a falecer por excesso de trabalho no universo de mangá, porque eles eram submetidos a muitas horas de trabalho para escrever, para desenhar os mangás, né, escrever e desenhar, né, fazer as gravuras dos mangás, e viviam ali meio que enclausurados dentro daquele universo de mangá, onde eles dormiam no local, comiam mal, dormiam mal e trabalhavam muitas horas afinco para realizar um trabalho de mangá. Então esse foi, na verdade, creio eu, um dos estopins há alguns anos que trouxe à tona este vocabulário sobre a morte por excesso de trabalho. É claro que existem outros fatores, não é, que também ajudaram para que este vocabulário viesse à tona dentro do universo no Japão, assim como pessoas que trabalhavam demais e deixaram relatos, cartas escritas para suas famílias de que não aguentavam mais, de que estavam passando por esse estresse e esse esgotamento físico e mental causado pelo excesso de trabalho. O Japão, infelizmente, gente, esta é uma verdade, não é? O japonês trabalha muito. E a gente sabe disso. Isso é conhecido mundialmente de que o japonês é quase que um viciado, um workaholic, né? Ele é viciado no trabalho. Ele vive em função do trabalho, mais do que em função da própria família. Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar somente sobre este vocabulário específico para que você possa entender, para que você possa conhecê-lo e para que você possa utilizá-lo se for necessário dentro da sua roda de amigos em uma conversa. Eu sugiro até que você pergunte, né, para os seus amigos japoneses o que eles acham em relação a isso. Você vai desencadear aí uma conversação mais aprofundada em relação à opinião do povo japonês em relação a isso e vai enriquecer aí no seu vocabulário e também no seu repertório para trocar uma ideia com seus colegas japoneses, tá bom? Então vamos lá. Karoshi, vamos entender o que significa, tá? Eu deixei aqui meio que separado, somente para você entender cada um dos kanjis que estão aqui, dos ideogramas que estão presentes neste vocabulário, mas é um vocabulário só, tá bom? Este ka aqui está presente em vocabulário como kako. Kako significa passado, só para você entender. Ele leva consigo uma semântica de algo que já passou, tá? De um passado. E este rou aqui está presente na palavra roudou, por exemplo, que significa trabalho. Só para você ter uma ideia, este kanji aqui, tá? Nós podemos escrever com ele o vocabulário hataraku, que é trabalhar. Aí ele se torna um verbo, tá? Hataraku. E a leitura dele passa a ser diferente. Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Hataraku. E aqui você tem o verbo trabalhar. Mas esse dodo significa o trabalho, não é? Exercido, tá? E aí o shi, que é morte, e que está no verbo shinu, que significa morrer. Já fiz um outro vídeo falando sobre um outro vocabulário, eutanásia, por exemplo, onde também o verbo shino, né, estava presente na minha explicação, que é o único verbo em Nihongo que termina com nu. Não existe nenhum outro verbo no idioma, né, que termine com o som de nu, essa terminação de nu, tá? A grande maioria dos verbos, né, eles possuem outras terminações, como u, ku, mu, bu,
né? Ru, e assim por diante, mas n, somente o verbo shino. E aí, você pode entender aqui com essa explicação que você tem o morrer, né? Por um trabalho efetuado, e neste caso por um grande trabalho efetuado, por uma longa jornada de trabalho, né, várias horas de trabalho, ou seja, um trabalho excessivo. A morte por excesso de trabalho é a tradução para este vocabulário, mas eu queria que você entendesse a semântica dos vocabulários aqui presentes. Por exemplo, esse rodo, talvez você conheça, por exemplo, como shigoto. Shigoto é também, tá? Shigoto é um trabalho, é um serviço, digamos assim, né? Um trabalho prestado, um shigoto é um serviço. E aí você tem aqui um rodo, que é uma outra palavra que está presente, por exemplo, em rodo kumiai, que é uma associação de trabalhadores, associação de trabalhos, por exemplo, né? Rodo Kijun-kyoku, por exemplo, que em uma tradução livre, tá? Poderíamos traduzir como Ministério do Trabalho, por exemplo, mas é um departamento que cuida de assuntos trabalhistas. E aí você tem esta palavra em outros vocabulários que são correlacionados ao trabalho de forma geral e também está presente neste vocabulário karoshi, a morte por excesso de trabalho. Enfim, essa é uma questão, né, que eu acho interessante e relevante de ser trazida aqui para você, este vocabulário, uma vez que em alguns momentos você irá ouvir, tanto em noticiários que alguém morreu por excesso de trabalho, quanto também você pode utilizar isso em algum momento na sua discussão, né, com colegas de trabalho japoneses, enfim, para que você possa ter aí como argumentar um pouco melhor em relação à sua opinião em relação à morte por excesso de trabalho. E é interessante isso, porque eu não acredito, eu não sei, tá? Talvez eu esteja errado, mas eu não acredito que talvez isso tenha, ou é muito recorrente em outros países, a ponto de ter um vocabulário específico para denominar esta morte por excesso de trabalho. Então, é bacana entendermos a semântica dos kanjis, né, o significado que eles possuem dentro deste vocabulário, neste contexto, para que você consiga entender a palavra, decore, memorize esta palavra, e possa entender quando está sendo dito em um noticiário, como eu disse, assim como para que você possa discutir em relação a isso com seus colegas de trabalho, com seus colegas japoneses. Isso, de fato, é um assunto relevante de ser dito, uma vez que aqui no Japão o hábito, não é, de trabalhar-se muito já faz parte da própria cultura do povo japonês. Então, isso é conhecido mundialmente, como eu disse, e às vezes há sim um excesso de trabalho. Por isso, inclusive, algumas leis de trabalho mudou no Japão, sobre a carga horária, né, sobre a quantidade de horas que você é permitido por lei que você possa trabalhar durante uma semana, por exemplo. Então foram definidos aí alguns horários, algumas cargas horárias para que não ultrapasse aquilo, porque senão a própria empresa pode vir a ter aí uma represária ou enfim, né, ter que pagar alguma multa por conta disso, ou responder judicialmente por conta disso. Tudo isso pode acontecer uma vez que existe uma lei, né, que foi estabelecida de quantidade de horas. Há pouco tempo, inclusive, a quantidade de horas para caminhoneiros também foi restringida, porque os caminhoneiros trabalhavam, né, muito, pegavam estrada e atravessavam o país, né, para levar carretas, mercadorias e tal, e às vezes ficavam muito tempo no volante, e isso estava prejudicando essa saúde, né, física e mental desses trabalhadores que trabalham como caminhoneiros no Japão. Mas enfim, isso é um outro assunto para a gente ter aqui, né, como pauta em algum outro momento. Eu só queria realmente que desta vez você entendesse o vocabulário karoshi e saber que isso, infelizmente, é sim uma realidade dentro da comunidade japonesa. Hoje, talvez menos, devido a regras e leis estabelecidas para evitar que o karoshi acontecesse em grande escala no país, uma vez que já houve, né, um alerta aí com alguns casos que vieram à tona nas mídias, vieram à tona nos noticiários e nos jornais, de forma geral. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário. O que você acha? Você acha que existe em outros países também a morte por excesso de trabalho? Você acha que o japonês trabalha muito de fato? E você, que vive no Japão, por exemplo, está vendo este vídeo, você acha que a sua carga horária é muito pesada? Você acha que você tem uma carga horária abusiva de trabalho ou não? É dosado? A sua empresa respeita, né, as leis estabelecidas de carga horária máxima para que você possa trabalhar durante uma semana? Como que é a sua vida em relação ao trabalho? Você está contente? Está satisfeito? Está tranquilo? Não está? Já ouviu falar deste vocabulário ou não? Né? Eu espero que não tenha, né, dentro do seu ciclo de conhecidos e amizades, alguém que tenha morrido por excesso de trabalho, mas fica aqui então este vocabulário para você aí acrescentar no seu repertório, na sua linguagem, para que você possa discutir a respeito com seus colegas. Muitíssimo obrigado,
Como eu disse, inscreva-se no canal, porque aqui eu trago muita informação sobre o idioma japonês, a cultura, os hábitos deste povo, e a gente se vê em um próximo vídeo. Até lá. Tchau, né?